Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal Go Gnóstico. Eu espero que você possa desfrutar do melhor do estudo que a gente promove aqui a respeito da gnose cristã. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, faça, comente, enfim. E se você quiser ser um parceiro financiador deste canal, você pode fazê-lo pelo Pix. Tá? A chave Pix é essa aqui, robson.rmt@gmail.com. 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 Ok? Beleza, tudo bem. Nós terminamos o vídeo anterior e a gente estava falando exatamente ali de como você sair da influência desses deuses, que nada mais são do que seres supra-humanos, que estão ali dentro de uma densidade na quinta, na sexta, na sétima, enfim, ok? Eles, tá? Eles são seres físicos, materiais, orgânicos, têm corporeidade, têm fisicalidade. Então, quanto mais você ficar pensando que esses seres são inorgânicos, espirituais, astrais, não sei o que tem mais, você cria e dá a esses seres poderes que nem eles mesmos têm. Então eu falei no vídeo anterior que os deuses não podem livrar ninguém porque eles não têm o poder para livrar ninguém. Ok? Você pode ver isso na própria Bíblia. Veja, existiam vários Elohim, que já é plural, Elohim, porque é Elohim, né? Eloar que é singular. Então, os Elohim tinham vários, tá? Dentre eles tinha o Jeová Javé, ok? Mas tinha outros seres como Baal, Moloque, Áxera, todos eram Elohim, ok? E estes Elohim tinham seus comandos, tinham suas áreas de atuação específica, né? Inclusive, o livro de Urântia vai dizer que Javé era uma divindade ligada ao Monte Sinai, tá? Uma divindade da natureza ligada ao Monte Sinai. Correto? Então, é importante a gente detectar esses aspectos, certo? Então, o Javé era um entre muitos Elohim. Ele não era o Deus único e verdadeiro, como ele se auto-intitulou, e como os gnósticos, através dos escritos gnósticos, chamam ele de Yaldabaoth. E chamam os Elohim de arcontes, governantes. Porque o que são esses seres? Eles eram governantes. Eles governavam determinadas esferas, tá? Do mundo físico e do mundo metafísico, por eles serem seres supra-humanos. Hoje nós sabemos que esses seres nada mais são do que seres criptoterrestres. Esses seres nunca vieram de estrela nenhuma, de planeta nenhum, de esfera nenhuma, porque o que existe, né, dentro dessa perspectiva cosmológica é um pouco aquilo que Aristóteles e Ptolomeu moldaram, que durou mais ou menos 1.600 anos, essa visão cosmológica. Do dia para a noite, resolveram mudar a cosmologia, porque, gente, o que é o problema? Por que se muda a cosmologia? Porque se muda o poder. Ok? Quando se mudou para geocêntrico, a Terra
é porque eles queriam passar o poder para esse Deus, que era conhecido como Chemosh, ou Shamesh. Né? Então, é, é importante a gente entender isso? Quando eles começam a criar uma perspectiva de uma cosmologia altamente, né, de bilhões e bilhões de anos, com milhões e milhões de galáxias, milhões e bilhões de planetas, eles criam na cabeça das pessoas a mentalidade de que, primeiro, né, nós somos um nitrato de quase nada, né, que nós não servimos para nada, que nós somos uma poeira no cosmos, etc. E por aí vai. Essa é a mentalidade. Né? Essa é a mentalidade. Então, nós precisamos ter claro na nossa cabeça o que está ocorrendo. Veja, eu vou mostrar aqui um pouquinho disso aí para a gente entender. Tá? Depois eu vou voltar aqui para o texto, certo? Mas eu quero mostrar isso aqui para vocês, ok? Deixa eu passar aqui um instantinho. Aqui, downloads. Aqui, eu vou mostrar aqui para vocês como era aqui né, como é que se pensava, né, o Aristóteles, por exemplo, como era que ele dimensionava a Terra, né, certo? Como era que essa máquina funcionava, ok? Deixa eu ver se eu só encontro aqui, tá, gente? Porque realmente, de fato e de verdade, nós precisamos encontrar. Vamos lá, vamos ver aqui. Né? Então, existia a visão aristotélica, que era muito interessante, tá? E eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Essa era a ideia aristotélica, tá? Um planeta propriamente esférico, tá? Estacionário, era estacionário, gente. Ele não estava girando nada. O que girava em torno dele era essas membranas ou esferas que estão aqui. Certo? Ok? Aqui, ó. Olha aí. Era esta a ideia aristotélica, tá? Então tudo aqui estava girando em torno da Terra. Correto? Tudo. Tá? Então, vou baixar aqui agora. Então, o que é importante a gente entender? Porque se você notar por que é que nós estamos hoje nesse estágio mental, cultural da sociedade? Porque esses seres supra-humanos, tá? Supra-humano, eles estão daquilo que convencionalmente a New Age começou a chamar de campo astral. Né? O campo astral, meus amigos, tem pessoas que ao fazerem essa projeção astral, eles não sabem o mal que eles estão causando a eles mesmos e aos outros. Porque cada projeção astral é portal que você abre, dimensional ou melhor. São portais de densidades. Tá? Porque quando você projeta alguma coisa, se projeta mentalmente, você está dando acesso à sua mente a estes seres. Você entra no mundo da influência deles. Eu já falei aqui para vocês sobre o caso, né, do ex-satanista que depois se converteu e que está tendo um monte de babado aí né, né, e o cara supostamente tirou a própria vida. Tem coisa rolando aí que a gente não sabe. Mas veja, hoje é muito comum as pessoas pegarem e baixarem vídeos, baixarem PDF de grimórios, né?
E aí essas pessoas, independentemente, elas começam a estudar isso aí. E aí elas começam, fazem um figurino, vêm para a rede social e se fazem passar por bruxos, por não sei o quê, por não sei o que tem mais, papapá. E a gente sabe que aquilo ali não passa de um personagem. No entanto, quando as pessoas entram dentro do mundo desses seres, desses, desses deuses, tá? Desses supra-humanos ou desses semideuses, aí a coisa fica complicada. Né? A coisa fica bastante complicada, porque é o que a gente está vendo. Né? As pessoas acabam ficando. Esses seres não têm o poder de defender você, nem o poder de curar você, mas eles têm o poder de lhe causar danos. E se causar danos, eles não fazem reparo nenhum. Porque, como eu disse no outro vídeo, eles não estão preocupados com você em particular. Eles se ocupam de pessoas que têm poder de influência sobre as outras. Ok? Então eu vou aqui pegar aqui rapidamente um negócio aqui, ó, ok? Que eu quero ler aqui com vocês. Veja, olha só, informações adicionais antes do projeto astral. Olha só, o plano astral é a quarta dimensão. Vejam que eles adoram falar de dimensão, tá? Eles adoram falar de dimensão, é dimensão para cá, dimensão para ali, mesmo sem saber o que é. Mas eles falam, tá? Certo? O plano astral, tá? Eu vou chamar assim na quarta densidade melhor, tá? É o invisível do que vemos, tá? É o invisível do que vemos. É onde existem formas de pensamento, isto é, imagens mentais, ok? Só pode ser visto pelo olho da nossa mente. Você experimentará seres e entidades que correspondem à sua frequência. Então, certifique-se de que tudo que certifique-se de que está vibrando o mais alto possível antes de tentar se projetar. Olha só, tá? Eu estou lendo um texto aqui exatamente para a gente ver o grau de perigo, tá? Tudo o que você pensar se manifestará imediatamente no plano astral, na quarta densidade, ok? Sua visão no plano astral não será muito clara quando você primeiro projeto astral, quando você fizer o primeiro projeto astral, tá? Você tem que trabalhar para fortalecê-lo. Tá? Então presta atenção que aqui nesse próprio texto que a gente está lendo, veja, ele tá, olha só a gravidade da situação. A quarta dimensão, ou quarta densidade, é a densidade que eles chamam de mundo astral, onde existem as formas de pensamento, as egrégoras, seres, tá? Divindades, seres supra-humanos, né? Seres não humanos, ok? Mas eles não são formas de pensamento, eles são seres existencialmente. Eles não são seres, tá? Mentais. Não, eles são seres mesmo, orgânicos. Alguns são parasitas. Então, quando você, tá, resolve, né? Eu vou bem aqui agora, né? Olhar aqui no quadro. Então, quando você resolve, ok? Pegar aqui a sua mente, que está ligada à sua alma, tá? Você pega a sua mente aqui e projeta ela para vir para cá, olha só, para a quarta dimensão, ou quarta densidade, que eu gosto de chamar assim, ou quinta densidade, o que é que acontece? Você vai entrar no mundo do supra-humano. Eu também costumo chamar esse aqui, tá, de meta-humano, tá? Ok?
E eu não chamo isso aqui de mundo astral, eu chamo isso aqui de, certo? Eu vou chamar isso aqui de metafísico, tá? Ou proto-metafísico, tá? Ok? Ok. Olha aqui. Isso aqui, na verdade, eu até prefiro chamar assim, tá? Proto-metafísico, ok? Certo? Por que o proto-metafísico? Porque quando você entra dentro desse campo aqui, você entra dentro desse campo proto-metafísico, ou eu chamo também de campo moroncial. Porque os seres que estão lá têm uma natureza moroncial. Eles são seres que estão dentro de uma densidade que entre o metafísico e o físico. Tá? Por isso também eu chamo de proto-metafísico. Ok? Essa região. Então, quando você cria um projeto para entrar dentro desse mundo, quando você sai do seu domínio, ok? Qual é a área do seu domínio? É a sua realidade. Tá? Por exemplo, você tem a sua casa. A área de domínio seu é a sua casa, o seu quarto, o seu ambiente, ok? Quando você sai da porta para fora da sua casa, você saiu da sua área de domínio. Você entrará numa outra área de domínio que tem domínios de várias pessoas. Ok? No entanto, essas pessoas são humanos como você, alguns bons, outros maus, né? Dependendo. Mas você sabe como lidar lá fora, porque você sabe que são humanos, ok? Você pode até ser, de repente, assaltado, ter alguma coisa, mas ali ainda é esfera do seu domínio. Quando você sai para a quarta densidade, quinta densidade, você está completamente à mercê, porque você não está na área do seu domínio. Correto? Eu tenho falado muito sobre isso porque, gente, tem um monte de pessoas que começaram a adquirir problemas psíquicos, problemas espirituais, em decorrência de contato com seres que eles não conhecem e caíram no conto. Não, não se trata nem de... por exemplo, os daimons dos gregos eram seres exatamente supra-humanos, tá? Moronciais, né? Proto-metafísico, e esses seres podiam ser bons ou não, éticos ou não éticos. Isso equivale ao mesmo para os Shedim, né, dos hebreus, que na linguagem da tradução geralmente se traduz como demônio, tá? Que equivale ao mesmo daimones dos gregos. Quando você pega os jinn ou os gênios dos árabes, a mesma coisa. Os elementais, a mesma coisa. Entendeu? Então você precisa entender que quando você entra dentro da esfera de domínio desses seres, né, que eles estão aqui numa escala ainda bem próximo do mundo físico, certo? Porque aí depois já da sexta, sétima densidade, oitava densidade, estão os seres fractais, que são completamente diferentes desses seres moronciais. Completamente diferentes. Tá? Você não... Ok? O que acontece é que nós estamos dentro de uma bolha, ok? E tudo que existe está dentro dessa bolha. Não tem outra coisa fora dessa bolha. Certo? É. O, 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 o grave disso tudo é exatamente as pessoas acharem
que elas têm poder de dominar seres que elas não, precisamente elas nem conhecem. Elas ouviram escrever porque não sei quem, Levi, Alfa Levi, ou não sei o que tem mais, que não é o nome desse cara aí, que criaram um monte de grimório, tá? Magia enoquiana, magia dos anjos, magia do caos, magia do não sei o quê. Gente, essas pessoas, esses seres aí, o que é que eles são? Os daimons, jinns, os shedins, os devas, os elementais, etc. Eles são os extraterrestres de hoje. São esses seres que estão aparecendo aí, que raptam pessoas, levam para dentro de uma nave, pergunta se as pessoas de lá voltam bem. Não voltam. Voltam traumatizadas, tá? Eles manipulam energia, colhem substâncias, hormônio dos humanos, para quê? Para fazer os seus projetos, né? Dentro de uma realidade muito próxima da nossa, né? E aí pronto, eles se fazem passar por deuses, né? Por isso eu disse ontem, não existe nenhuma religião na face da Terra cujos deuses são verdadeiros, pessoal. Eu vi a entrevista de um babalorixá e eu achei muito interessante ele dizer exatamente isso aqui. Orixá mata. Ah, por que mata? Porque, muito simples. Porque eles estão dentro de uma densidade e de uma área de domínio que você resolveu invadir. Hum? E que quando eles olham e vejam o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia mata a pessoa, gente. E mata até hoje. Hum? Você olha as páginas do Antigo Testamento, meu amigo. É ele mandando passar faca, passar matar gente, matar mulheres, matar grávidas, idosos, etc. A única coisa que ele gostava muito era de ouro, de mulheres virgens e de uma boa carne de churrasco. Hum? Aí as pessoas acham, não, eu vou, sabe, eu vou entrar dentro da esfera, eu vou fazer projeção astral, vou mexer com runas, irei mexer com não sei com o quê. Aí as pessoas depois estão sofrendo um monte de situações e elas não sabem explicar por quê. Não, porque você está entrando dentro da área de domínio, né, de alguém. Uma certa vez eu fui visitar quando eu era da Umbanda, eu fui visitar um famoso aqui, ele era muito famoso aqui no Pará. Eu fui falar com ele, né? E eu disse para ele assim, olha, eu gostaria de falar com uma entidade. Aí ele pegou e disse para mim assim, eu não vou fazer isso, porque na hora que eu abro aqui um portal, não passa só essa entidade que você quer falar, passará outras. Bem, eu vim com aquilo na cabeça, né? Quer dizer, você não tem domínio sobre absolutamente nada, né? Quando as pessoas entram em transe, o que é que ocorre? Elas perdem o controle sobre as suas próprias faculdades, ainda que elas estejam semiconscientes ou conscientes. Ok? Vamos voltar aqui no texto, só para a gente dar mais uma olhada aqui, ó. Olha o que está escrito aqui. Você cria demônios. As ideias que alimentamos mentalmente podem tomar forma no plano da quarta densidade. Ao receber formas de pensamento negativo por longos períodos, o poder emocional que damos a esse pensamento pode se manifestar em um demônio. Cada vício mental que você tem é algum demônio que você criou no plano astral. Cresce quanto mais emoção e energia
movimento em movimento você pode dar. A palavra daimon tem mon, que significa lua. Tá? Lua é mente. Criamos demônios com nossas mentes. Veja, aí eu vou aqui com vocês e vou dizer o seguinte. Não é verdadeiro que você cria demônios. Eles já existem. Os daimons, que eles citam aí nesse texto, eles não são criados pela sua mente. Eles já existem. É uma tolice os humanos acharem que podem criar. Vejam, isso foi a onda que se espalhou no Brasil, onde se começou a dizer que as pessoas podem criar riqueza com seu poder mental. Existe uma região, tá, aonde, deixa eu ver aqui bem, tá, existe um campo de energia amorfa. O que é esse campo de energia amorfa? É um campo de energia que não, especificamente, não tem nada, tá? Não tem forma. Então você pode dar forma nesse campo de energia. Então quando você começa a pensar determinadas coisas, você entra dentro desse mundo, desse campo de energia que está sem forma, que está sem forma e vazia. Né? Okay? Então, quando você invade esse território, tá? Você pode criar situações? Pode. A mente tem extraordinariamente poder? Tem. Mas nós sabemos hoje que os seres humanos não têm esse poder mental tão extraordinário que eles pensam ter. Ok? Quando você projeta a sua mente, que na verdade não é projeção mental, é projeção psíquica. O que sai de você é sua alma, não é seu espírito. Seu espírito, se sair de você, você já era, papai. Não tem nada para você. Né? Então você projeta ali, e tem gente que também se auto-induz, né, a acreditar que fez projeção. Né? Então você entra dentro do mundo das formas. E por que eles chamam esse mundo de mundo das formas? Porque a Cabala divide o mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação e o mundo da ação. Então, quando você sai daqui, você vai para o mundo da formação, o mundo das formas. Ok? Você não vai para o mundo da criação nem para o mundo da emanação. Porque você não tem esse poder extraordinário que você imagina ter. Né? E é isso que a gente vai ver agora também. Né? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Nunca dê sua mente a ninguém. Preste atenção no que isso aqui, ó. Ok? Certo? Aí, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui. Diz assim. A mente deve estar sempre livre e disponível ao serviço do ser humano. Ok? Para lhe dizer quais são as circunstâncias naquele momento e o que deve fazer. Muitos seres humanos cegos pelo que viram ou sentiram num determinado momento, desistiram e não foram mais capazes de julgar e ver as coisas que lhes disseram para acreditar e praticar, né, que não fazem mais sentido. Então, quer dizer, a lavagem cerebral foi tão forte que a pessoa perde a noção de que aquilo ali é impossível de existir. Né? Este é o caso de todos os fanáticos religiosos e não apenas
dos fanáticos, mas de grande maioria dos crentes de todas as religiões, todas, tá? Quando crianças aceitaram uma fé que foi implantada nas suas almas como instinto e como mais um elemento cultural, e ao longo da vida já não foram capazes de questioná-la e julgá-la. Eles simplesmente aceitaram isso como aceitaram a língua, os costumes, os gostos ou amor ao país. Ok? Então, o que é, por que algumas pessoas têm dificuldade de, de viver uma vida mais tranquila? Porque entregaram sua mente ao controle de outras pessoas. Do pastor, do padre, do babalorixá, da mãe de santo, do não sei de quem mais, de papai, guru, né? Mentor. Então tem um bocado de gente acreditando em coisas do tipo fraternidade branca. É impressionante isso, né? Confederação Galáctica. Eu acho impressionante que as pessoas no Brasil adoram ler esses romances espíritas, né, de supostos mortos que estão vindo dizer como é o negócio por lá de lá. O problema é que a primeira pergunta que você tem que perguntar: será que são de fato as pessoas que morreram? Se são, eles não podem também estar sendo enganados do outro lado? Neste mundo astral em colapso? Hum? E aí esses benditos espíritos desencarnados vêm e dizem assim, não, porque, veja, eles contam que estão em cidades, que estão perto de mãe, de pai, não sei de quê. Veja, até que ponto, de fato, aquilo é verdadeiro. E há pessoas no Brasil que resolveram entregar suas mentes ao controle dessas pessoas. Ok? E aí acreditam que almas estão num lugar chamado umbral, outros acreditam que estão num purgatório, num inferno, num céu, não sei aonde. Vejam, isso tudo, pessoal, são dogmas, crenças que foram implantadas na cabeça das pessoas e que as pessoas não conseguem romper. E aí, depois vai se criando novas. Porque, vejam, tem gente que acredita na Sumara Kumara, né? Acreditam em Kuamin, em, sei lá, em um monte de coisa, gente. Eu fico impressionado quão terrível é as pessoas que perderam o domínio da sua mente para esses deuses, tá? Que não tem poder de salvar elas, tá? Não tem. Veja os santos da Igreja Católica. A maioria deles morreram com doenças terríveis, com dores terríveis. Por quê? Porque serviram a um ser que não está preocupado sequer com a vida deles. É por isso que a gente sempre diz que Jesus não veio aqui para salvar ninguém. Jesus veio aqui para ensinar as pessoas a como elas se salvarem. Porque se você está esperando um salvador para tirar você da situação que você está, você desista. Porque tem um monte de gente esperando supostamente uma nave, né? Outro dia eu vi um escritor dizendo que a nave da Sofia a Jerusalém, Nova Jerusalém, ela é terrivelmente... Gente, espera lá.
Vocês viram a imagem que ontem eu coloquei aqui, né? Em 91 circulava essa ideia de que uma suposta cidade celestial estava vindo para cá. Estava vindo e é a Nova Jerusalém. O cara chega a dizer que a nave é maior, muito maior que a Terra, que ela vai ficar numa distância semelhante à da Lua, né? E aí as pessoas vão ver. E o que é que a Sofia, que ele diz que a Sofia é o Cristo, tá? Então, o que é que a Sofia vem fazer aqui? Ah, ela vem resgatar pessoas. Né? Vocês já devem ter visto o filme Presságio. O filme Presságio conta exatamente uma história de meninos, crianças escolhidas e tal, né? Que são levadas da Terra, porque a Terra vai ser destruída por uma tempestade solar. Pronto, acabou. Aí escolheram algumas crianças e levaram da Terra. Agora vejam, por que não escolheram adultos? Você já se perguntou? Tem dois motivos. Um, porque os adultos já têm cabeça feita, não tem como mais fazer a cabeça deles. Dois, criança ainda se pode criar, modelar. Então, eu acho engraçado porque há pessoas. Veja, o apóstolo Paulo até fala que nós, os vivos, jamais precederemos os mortos. Num abrir e fechar de olhos, em um átimo. Um átimo. Era tão minúsculo, tem a mesma conotação de átomo. Né? Em um átimo, quer dizer, em um abrir e fechar de olhos, né, nós seremos transformados e seremos arrebatados, raptados, para um encontro com o Senhor nos ares. Né? E daí veio toda a crença de que aí, em algum momento da grande tribulação, seja pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista, ele vai vir e vai levar a gente, o corpo se transforma em plena energia, quer dizer, você perde a materialidade no sentido dessa densidade aqui nossa, né? Você entra numa outra frequência e vibração. E vamos nos encontrar nos ares com o Senhor, com o Kyrios. Né? Mas não vai ser todo mundo, porque alguns vão ficar aqui na Terra sofrendo. Essa é a ideia que se coloca aí. E aí começa a se ter um monte de ideias. Né? Hoje existe uma crença muito grande de que, na verdade, o que é? Uma grande nave que vai retirando as pessoas da... Okay? Então, é preciso que eles moldem a cabeça das pessoas para os projetos que eles têm daqui para frente. Certo? Então, a gente precisa ficar atento a essas situações. Ok? Então, vamos continuar aqui no nosso texto para a gente ampliar mais a nossa visão. Ok? Tá. Então, diz aqui. Olha aqui. Tá? Eu vou até grifar aqui. Mas vamos lá. Este não desistir tem enorme importância nesses tempos em que as grandes massas urbanas e a sociedade em geral são manipuladas como rebanhos por meios de comunicação todo-poderosos, como rádio e televisão, habilmente geridos por profissionais da manipulação de mentes. Devemos manter sempre a mente alerta e não entregá-la definitivamente aos líderes religiosos, aos líderes políticos, aos ídolos do esporte,
aos médicos que tratam, que nos tratam, ou a qualquer outra pessoa. Todos podem cometer erro e todos, em determinado momento, mesmo que inconscientemente, podem estar agindo em seu próprio interesse, aproveitando-se de nossa credulidade. Então veja aqui, tá? Então não entregue a sua mente ao controle de nenhum desses seres, porque se você, mesmo na mão de um outro ser humano, você se torna vulnerável. E aquele ser humano vai tomar a sua energia. Tá? Tanto é verdade que observe que as pessoas podem, em determinado momento, pessoal, ter o controle sobre você. Né? Como é que uma pessoa controla a outra? Através da mente. Quando alguém sabe que, por exemplo, você tem raiva dela, o que é que ela faz? Ela fica lhe provocando, porque ela sabe que ela tem você nas mãos. Então, quando você é controlado pela culpa, pelo medo, pela ansiedade, sabe? Você vai para onde esses sentimentos te empurrarem. Eis o problema. Não, por exemplo, eu sou um professor, mas eu não quero ninguém pensando dentro da caixinha minha. Eu quero aqui criar instrumento para que você possa criar seu voo, tá? Aqui ninguém quer cortar a asa de ninguém. Aqui a gente quer apenas dizer, olha, faça seu voo. Use a sua mente para exercitar, para pensar, para refletir, para questionar, para avaliar. Você vai se sentir melhor e vai se sentir muito mais liberto. Claro, gente, não está sobre o nosso domínio, por exemplo, a nossa saúde ou a nossa doença. Não está. Desculpem. Por exemplo, não adianta você achar não, a doença em nós, às vezes, são consequências de toda uma vida que a gente acabou levando. Tipo, por exemplo, eu tenho problema de pangastrite. Por quê? Mal alimentação, não é? Certo? Os alimentos que nós comemos, a água que bebemos, o ar que respiramos, tudo isso. Né? Nossa exposição a bactérias, vírus, que muitos deles nem ainda sequer conhecemos. Então, mas nós podemos estar no controle, não é? Quem tem que controlar a nossa vida? A nossa mente não. Quem tem que controlar a nossa vida é a mente do espírito e não a mente da carne. A mente do espírito é a consciência. Né? Deixai-vos conduzir pelo espírito, diz o apóstolo Paulo, e não satisfazeis os desejos da carne. Quer dizer, o que ele está dizendo? Deixe sua mente ser controlada pelo espírito, e não pela sua alma, e não pelo seu corpo. Senão você entrará no caminho da autoderrota. É fácil isso que eu estou falando aqui para vocês? Não. Eu luto todos os dias para fazê-lo. Não é? Mas é importante a gente entender isso. Porque as pessoas estão hoje nessa busca desesperada por saberem se tem vida fora da Terra. Tá? E vale dizer que quando eu fiz o estudo sobre criptoterrestre, tem uma série aí, que eu leio o artigo de Rava, eles fazem questão de dizer que quase 90% de avistamentos de contato são falsos.
E que os que são provados, esses seres não são de nenhum outro lugar. Eles são daqui da Terra mesmo. Ok? Então veja bem. Então, vamos aqui. Né? Continuar aqui. A mente de cada indivíduo, olha só. A mente de cada indivíduo deve ser sempre o último juiz das próprias ações. E entregá-la a outro para seguir cegamente, o que nos diz é um ato de suicídio mental, né? Que se opõe diretamente ao grande mandamento da evolução, que é uma das leis fundamentais do cosmos. Com o passar dos anos, e quando finalmente me convenci, diz ele, né, de que com toda a boa vontade havia passado grande parte da minha existência neste planeta uma, com a minha vida dedicada a uma causa sem sentido, né? Preste bem atenção nisso. Devido à entrega da minha mente que fiz na adolescência, tornei-me mais consciente da importância de não entregar minha mente a ninguém. Ok? Então preste atenção. Tá? E usá-la para analisar absolutamente todos os eventos que me preocupam mais ou menos. Tá? E ele diz para o leitor, para que o leitor veja que ponto se estende desta minha atitude. Né? Certo? Então ele conta aqui, né, que ele estava em uma sessão espírita, onde fui em busca de uma pessoa que supostamente praticava psicometria, com grande sucesso. A médium me conduziu à sessão, desde o início me inspirou suspeita de que não ser autêntico. Pediu que todos nós, ao seu redor, nos uníssemos para fazer uma corrente. Imediatamente aquele que estava no final da corrente recitou algo que, ao que parece, era uma parte importante do rito daquele centro. Abro a minha inteligência aos espíritos que desejam se manifestar nessa sessão e entrego minha mente aos seus ensinamentos. Todos repetiram imediatamente a mesma frase. Quando chegou a minha vez, sem hesitar, e disse com firmeza: eu passo. O médium secretamente abriu o olho para ver quem era o ousado, né? Quando eu entro, sussurros me disseram que era preciso eu falar alguma coisa. Para não quebrar a corrente, eu disse: não dou minha mente para ninguém, porque quero mantê-la bem alerta para ver o que está acontecendo aqui. Naturalmente, na presença de tal blasfemador, os espíritos não quiseram manifestar-se naquela sessão. Tá? A entrega indiscriminada da mente pressupõe que todos os espíritos ou seres supra ou extra-humanos são bons ou benéficos, e, portanto, agirão em conformidade. Mas esta forma de pensar é completamente ingênua. Então veja o que ele está dizendo aqui. Ok? Quer dizer, no momento em que você diz, eu entrego minha mente, eu entrego a minha inteligência, eu entrego a minha alma para que espíritos possam fazer uso, você está louco. Definitivamente. Eu falo isso com muita propriedade, sem medo de falar isso, porque aqui não é um charlatão falando. Eu tive uma vida realmente na Umbanda. Durou pouco tempo, mas tive pelo menos 2 anos. Em 2 anos você aprende muita coisa. Então, ele está contando uma experiência dele em uma sessão. Quantas pessoas não fazem isso?
Quantos não entregam sua mente a determinados seres, anjos, deuses, divindades, não sei o que tem mais por aí, e acham que estão fazendo o máximo, oh, coisa linda, eu estou profundamente. Né? Não, gente, não dá para ser assim. É por isso que os gnósticos falavam dos arcontes. Os arcontes, o que são os arcontes? Os arcontes são seres, pessoal, que estão aqui dentro do limite do mundo físico. A membrana que separa a gente de outros, né? A nossa realidade de outras realidades são membranas. Né? Podemos chamar de películas, né? Certo? Esferas, né? Que vão nos separando de determinadas, né? Porque são mundos, realidades que estão ali convivendo. Nós estamos, por exemplo, dividindo espaço com muitos outros seres. E toda vez que nós entramos dentro do domínio desses seres, nós estamos fadados a trazer sérios problemas. É evidente. Um dia, inclusive aqui no nosso canal, alguém mandou perguntar para mim se tinha como fazer pacto com Jeová para ficar rico. Porque vejam o que acontece quando você entra numa sociedade secreta, tá? Numa escola iniciática. O que é que acontece numa escola iniciática? Você entrega sua mente a um suposto arquiteto do universo, tá? Gadu, e alguns acham que depois que se tornaram de sociedades secretas, seja elas discretas ou indiscretas, sejam elas iniciáticas ou não, eles acham que melhoraram de vidas, evoluíram, mas essa não é a verdade não, pessoal. Grande parte de membros de sociedades secretas são pessoas que vivem como sempre viveram, com o dinheiro que tinham e acabou-se. Porque então seria muito fácil ficar rico. Né? Então, por isso, muita gente pergunta, se fizer pacto com Jeová, que é o mesmo Gadu, que é o mesmo Yaldabaoth, que é o mesmo Enlil dos Sumérios, ele enrica a gente fica rico? Bem, se você acha que você está disposto a pagar o preço de entregar sua mente, porque muito do que hoje falam ser determinadas coisas não tem certeza de absolutamente nada. Ok? Então nós começamos a entregar nossa mente para pessoas que vão surgindo nos YouTubes da vida. E essas pessoas vão surgindo e vão criando perspectivas, religiões novas, espiritualidades novas, etc, etc. Por exemplo, eu vi um amigo disse assim, olha, assiste um canal aí de um pessoal que eles eram empresários, largaram tudo e agora estão se dedicando à grande revelação, porque a grande revelação, porque mudaram, eles até mudaram de nome. Nossa. Isso é típico da época do Jeová na Bíblia, né? O Jeová na Bíblia costumava mudar nome das pessoas. E por que que a nossa sociedade está no jeito que está? Por exemplo, Brasil, né? Porque nós temos a cabeça dirigida por esse pessoal. Quem são os donos dos grandes conglomerados de comunicação no Brasil? Vocês sabem? A origem deles? Quando eles não são árabes, são judeus. Então a notícia chega do jeito que eles querem para nós.
e não do jeito que é a verdade. Então é muito fácil você modelar a mente de pessoas. Por que que tem um monte de gente no Brasil que de repente virou o juízo? Que acredita que um coach pode governar uma prefeitura simplesmente porque o cara fala um monte de asneira. E aí as pessoas gostam disso. Gente, ele próprio falou, eu falo idiotice porque o pessoal gosta de idiotice. Em tese, se você gosta de idiotas é porque você é um deles. Porque eu não acredito que gente inteligente vote num camarada daquele. Só vota nele quem entregou sua mente para ele. O controle. Então eu digo isso para vocês porque se você entrar dentro da esfera de domínio desses deuses supra-humanos, tá? Desses seres supra-humanos, meta-humanos, extra-humanos, como você queira chamar, tá? Se você entra dentro desse campo moroncial, desse proto-metafísico, dessa realidade proto-metafísica, que está bem aqui próximo a você, você invade um território deles, você deixou o seu domínio e entrou no domínio de outro ser. Então não espere trazer coisas boas, porque eles não livrarão você na hora de punir você, eles vão punir você do jeito, eles logo de imediato podem parecer bons seres, tá? Mas serão eles próprios a causar dano em você quando não se sentirem satisfeitos, quando você não quiser mais ser escravo, né? Quando você não quiser mais servir a eles, ser escravo deles, eles fazem de tudo para tentar, né, retomar o domínio, nem que seja pela força. Então, portanto, tá? Precisamos não entregar a nossa mente aos outros, humanos, não podemos entregar nossa mente aos deuses, aos não humanos, extra-humanos, tá? Certo? Não humanos. Não podemos entregar nem a nossa mente à nossa carne. Nós precisamos entregar a nossa mente ao domínio do Espírito e da centelha divina, porque senão nós ficaremos retidos aqui. Ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.